Glória a Deus! Um dia muito triste para mim, mesmo diante da alegria, como num testemunho desse. Eu creio que para nós todos, nós estamos passando por uma situação muito complicada no nosso estado, nos nossos estados aqui, mas principalmente no estado de Santa Catarina. Nós estamos com uma guerra acontecendo de uma maneira completamente uma covardia gigante, sobre uma população que representa 1% de um território gigante. Comecei a tudo aquilo que acontece com as famílias, com as crianças. O que mais me moveu mais uma vez foi aquelas crianças na jaula e eles rindo, levando elas simplesmente para a morte. Quem não viu, não veja. Uma cela com várias criancinhas de 4, 5 anos sendo levadas e eles rindo. Muitos questionam o posicionamento de Israel. Eu não estou aqui defendendo Israel, mas o que Deus me falou comigo é que se os terroristas parassem de atacar, eu creio que haveria paz. Mas se Israel parasse de atacar diante de uma situação dessa, ele simplesmente não existiria mais. E é uma situação muito crítica, A guerra é algo muito crítico, porque pessoas que estão completamente fora de toda essa caixa, desse desejo por conquistar algo, Estão sofrendo. Nossas crianças não sabem nem do que está sabendo. Muitos vão ficar sem pai, sem mãe, sem família inteira. Mas diante desse contexto, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para sermos acrescentados, para buscar do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas nesse tempo. E Deus, Ele me confiou isso nessa noite. E eu confesso a vocês que é um desafio gigante diante dessa circunstância, que a minha vontade era ficar calado, ficar quieto, ficar no canto, ou sofrendo, orando para aquelas famílias, por toda essa circunstância do nosso estado. Irmãos falando comigo: pastor, não vou poder ir para a igreja hoje porque eu não consigo sair de casa, ora por mim para que a água não chegue na minha casa. Daí eu perguntei para ele: mas já chegou a água na tua casa? Algumas vezes, pastor. Então estão desesperados. Então é um cenário que nós estamos vivendo, apocalíptico, podemos dizer assim, O mundo todo está sofrendo, se você perceber. O Nordeste com seca, o Sul com chuva, lugares com erupção de vulcão, outros com terremoto, outros com vendavais, fogo. Sem falar as emboscadas com as nossas crianças e assim por diante. O mundo está realmente de cabeça para baixo. Eu acredito que há uma comporta que segura toda essa vazão do mal, do desejo desenfreado do homem de fazer a sua própria vontade. E essa última comporta é a posição ou o posicionamento daqueles que creem em Deus e que continuam orando, continuam se posicionando fora da caixa, diferente daquilo que o mundo deseja, daquilo que o mundo planta, daquilo que o mundo tanto quer. Para isso, amados, para podermos dar sequência àquilo que Deus tem para nós nessa noite, eu vou ministrar sobre um assunto que é um assunto vasto, vou ser bem específico, mas simplesmente eu vou apresentar para vocês a maneira correta de se usar algo que Deus quer que nós venhamos usar, e a partir da utilização desse fato que Ele nos entrega, dessa ferramenta, na verdade não é fato, dessa ferramenta que Ele nos entrega, para que nós possamos atuar de maneira adequada diante da guerra que nós estamos vivendo. Amém? Antes de darmos sequência nesse assunto, nessa ministração, nessa palavra, eu queria fazer uma oração breve. Feche os olhos por um instante, por favor. Senhor, na Tua presença para nós estamos e pedimos: se manifeste no nosso meio, se manifesta poderosamente neste lugar, que nós possamos ver a Tua manifestação poderosa nas nossas vidas e possamos receber de Ti, Pai, uma semente, uma palavra que acrescente fé, ousadia, intenção de fazer e viver da maneira adequada,
para que esse mundo seja alcançado por Ti, para que nós possamos estabelecer a vitória diante destas circunstâncias que estamos vivendo, não permitindo que desta maneira venhamos a nos influenciar ou nos paralisar, fazendo assim a ação necessária diante dessas circunstâncias, diante desses fatos, diante desse cenário. Louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos a Ti, reveste-nos, Pai, de autoridade e poder, no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Abra comigo, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 8. Efésios, capítulo 4, versículo 8. NVI, por favor, Carlos. A palavra de Deus está escrito assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo, está falando sobre Jesus, né? Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Amados, esse termo aqui, levou cativos muitos prisioneiros, é um termo extremamente teológico, eu não vou entrar nesse assunto, amém? Só quero deixar claro aqui, que nesse texto de Paulo aos Efésios, ele está falando sobre Jesus, quando Jesus subiu aos céus, vivo, ressurreto, ele deixou para nós duas coisas. Quais seriam? Ele deixou para nós o próprio Espírito Santo de Deus e os dons. Ele deu dons aos homens, amém? No livro de 1 Coríntios, ou a carta de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, está escrito assim, primeiro versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam... Eu vou falar sobre dons essa noite, mas eu não vou falar sobre cada um deles, que são 9, dons do Espírito, não talentos humanos, dons do Espírito, dons deixados por Jesus para o homem, para que o homem o utilize como armas de guerra, como ferramentas de guerra, como ferramentas de atuação no corpo de Cristo, para glorificar o Senhor em todas as circunstâncias. Mas, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero só fazer uma breve avaliação sobre dois fatos. O primeiro deles, eu volta e meia, ou constantemente, eu sempre falo aqui, quem tem ouvidos... Por que eu faço isso? Por que eu faço esse gesto? Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, por quê? Porque Deus, quando Ele fala conosco, Ele não fala em voz humana, Ele fala ao nosso coração, Ele fala ao nosso espírito, Ele fala internamente. Então, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça é um termo, é uma maneira simples de demonstrar que Deus deseja falar, Ele continua falando, mas Ele não fala, ei, filho, não. Ele fala dentro do teu interior, Ele fala através do teu espírito. O espírito dele se conecta ao seu. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, está escrito assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o próprio Espírito fala ao nosso espírito: você é filho de Deus. Ele confirma essa verdade ao nosso coração. Eu diria então que a maneira com que Deus fala a cada um de nós é um testemunho interior. É uma maneira dele falar ao nosso interior, e nós precisamos então simplesmente interpretar, entender, conseguir dar ouvidos a essa mensagem que ele fala a cada um de nós. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Agora, Carlos, muda para NVT, por favor, nova versão transformadora, o mesmo versículo, Filipenses 2,13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem
aquilo que é do agrado. Aquilo que é do agrado. Vocês estão dormindo? Hã? Meu Deus, está na tela? Vamos ler todo mundo junto, então, ver se você acorda. Fala para o teu irmão assim: vizinho, eu profetizo que tu vais sair daqui dessa noite tomado pela experiência que Deus, nosso Senhor, separou para você, para a sua vida, no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Pode dar salve de palmas para Jesus, amados. Vão ler comigo então, por favor. Pois Deus está agindo. Eu não entendi nada do que vocês falaram aí. Vamos de novo lá. 1, 2, 3. Pois. Aleluia. O que Deus está falando aqui, amados, que aquilo que muitas vezes você quer demais fazer, aquilo que você deseja muito realizar, é intervenção de Deus na sua vida. O fato é saber se é de Deus ou não. Amém? Então, se você está buscando a presença de Deus e na presença do Senhor, Deus quer muito que você quer muito fazer algo, muito alcançar algo, muito realizar algo, sabe que é o próprio Deus se manifestando em você, pois a palavra de Deus fala que o querer e o realizar é dele, ou nesta versão, que é o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Amados, diante disso que eu acabei de passar para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Primeiro, por que sentimos mais a presença de Deus na igreja? Por que nós sentimos mais a presença do Senhor? No lugar onde a igreja está se entregando em adoração? Por que nós sentimos mais a presença de Deus no lugar onde há a intercessão, onde há o clamor, onde há a renúncia para que pudéssemos estar aqui, onde há renúncia das nossas vidas em muitos fatos, para que nós possamos atender com um desejo interior nosso, baseado naquilo que Ele espera de nós, mas o abandono de pecados, abandono de transgressões, abandono de ações, de atos, de escolhas que estão completamente fora daquilo que Deus tem planejado para nós. Um ambiente como esse, nós nos reunimos para adorar o Senhor, nós nos reunimos para buscarmos de uma maneira intencional, de uma maneira coletiva, e naturalmente, um ambiente como esse, nós sentimos mais a presença do Senhor, ou temos tendenciosamente a sentir que Ele está falando conosco, que Ele está presente num lugar como esse. Amém? Não quer dizer que você, no seu quarto, você não pode ser tomado pela presença dEle, sentir a presença dEle, não. Mas regularmente, no lugar onde se abandona o pecado, se busca a santidade, faz renúncias, entrega adoração, entrega jejum, entrega intercessão, clamor, ora, naturalmente esse lugar é um lugar que atrai a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está se manifestando na vida daqueles que aqui estão. Amém? Amém, igreja? Então, quanto maior é o querer, maior é a presença de Deus nas nossas vidas. O fato que muitas vezes nós nos omitimos ou negligenciamos a busca pela presença do Senhor. As coisas diante dos nossos olhos, muitas vezes, para não dizer a grande maioria das vezes, tem mais valor para nós do que a própria presença do Senhor. A necessidade nossa de subsistência, a nossa necessidade de ser aprovado, a nossa necessidade de participar de alguns encontros, de ir a alguns lugares, nos arremete
muitas vezes, a confiar mais no nosso próprio braço do que no próprio Senhor. Isso é uma realidade. Esse bilhete é verdadeiro. Amém? Amados, na igreja, nós podemos, portanto, testemunhar a operação de muitos dons do Espírito. Não estou falando do talento de alguém, de um talento humano, estou falando dons do Espírito. Amém? Talentos como tocar um instrumento, talentos como cantar, talentos como interceder, como servir com amor, com a hospitalidade, talentos como cuidar das crianças, cuidar de uma sala com uma loucura e vir para uma escala feliz, alegre, às vezes nem tanto, né? Mas naturalmente quem está servindo no infantil tem esse talento natural de amar, de se entregar para servir o Senhor. Mas eu estou falando sobre dons do Espírito. Dons do Espírito. Os dons do Espírito, amados, eles estão relacionados no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. O capítulo 12, ele relaciona os dons, e no capítulo 14, ele nos ensina como que nós devemos nos posicionar, o que devemos fazer na posse ou no exercício dos dons espirituais. Mas no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 8, ele começa a relacionar os dons, que são 9. Os dons do Espírito, 9 deles, não são 10 e não são 8, eles são 9. Não adianta a igreja querer acrescentar mais um dom do Espírito, porque muitas vezes a gente pode pensar, mas pastor, isso aqui pode ser um dom do Espírito. Não, os dons do Espírito, eles estão relacionados, e nós somos fiéis o suficiente para isso. Amém, igreja? São 9 dons, eles são divididos em três grupos. O primeiro deles, essa divisão obviamente não é minha, essa divisão é uma divisão teológica, mas ela é interessante para nós podermos entender onde Deus quer nos levar nessa noite. Os 3 primeiros dons são os dons de revelação, a sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e a fé. Essa fé como dom não é a fé que nós temos aqui de adorar o Senhor, perdão, de confiar nele, de avançar em buscar a Ele, mesmo não o conhecendo, né? Acreditar naquilo que nós não vemos e ter convicção de buscar por algo que a gente espera, mas que a gente não tem acesso. Confiar que Deus verdadeiramente existe sem nunca ter visto Ele pessoalmente, mas é uma convicção que mora no nosso interior. Essa convicção, ela é a fé. Mas essa fé como dom não é esta fé. É uma fé extra, é uma fé que acrescenta, é uma fé especial, como dizem os teólogos. O segundo grupo apresenta 3 dons, que é o dons de poder, que é a cura, os milagres e é o dom de profetizar. Este dom de profetizar, ele não é o ministério profético, ele é o dom de profetizar. Profetizar como dom é quando você confere a alguém uma confirmação, quando você traz uma palavra para alguém e essa pessoa que recebe essa palavra, há uma confirmação no coração dela, amém? Daquilo que Deus está falando com ela. Esse é o dom de profetizar, não é o ministério profético. Podemos então entender que há 9 dons, já passei sobre 2 grupos. O terceiro, que é o dom de voz, ou dom vocalizado, os teólogos falam vários termos aqui, mas eu prefiro descrever da seguinte maneira: é o terceiro grupo, que é o dons de voz, que é o discernimento de espírito, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. São 9 dons, 3 grupos e 5 ministérios. O ministério profético é um ministério que atua de maneira completamente fora daquilo que os dons precisam. O dom de profetizar precisa da confirmação. O profeta é aquele que dá a direção para algo que virá no futuro. É uma atuação espiritual, completamente sobrenatural, e Deus testifica o ministério profético na vida de alguns como com o acontecimento daquilo que foi profetizado no passado. Então, os verdadeiros profetas são aqueles que profetizaram aquilo que verdadeiramente era de Deus e aconteceu. Amém?
Os falsos profetas são aqueles que falam, sem temor, sem qualquer tipo de critério, muitas vezes sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. E esse falso profeta, ele toca palavras para muitas pessoas, traz temor, traz desespero, e aquilo que ele profetizou não acontece. Amém? No verso 7, amados, anterior a esta relação de dons, nós podemos ver que está escrito assim, no verso 7 do 1 Coríntios 12: a cada um, está falando com você, a cada um de vocês, amém? A cada um, todos nós. Porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Já mudou de versão, não? Não mudou a versão. NVI, por favor. Só aquele versículo que era NVT, o restante NVI. Vamos de novo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Irmãos, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, ele não é para nós. Ele pode ser individual, eu posso exercer um dom, mas esse dom ele sempre vai ter conexão com uma outra pessoa. O dom que eu posso exercer, ele vai ter necessariamente a conexão com mais alguém. Amém? No entanto, esse dom, o dom de Deus, ele não só se manifesta de maneira individual, mas ele pode se manifestar de maneira coletiva. Como assim? Por exemplo, juntar aqui o dom profético de alguém, mais com o dom de fé, mais com o dom de discernimento de espírito. Então, o discernimento de espírito, ele vai entender, discernir o mundo espiritual, tanto quanto as trevas, quanto os anjos. E nesse ambiente ele vai entender, não, os anjos estão aqui se manifestando. O outro vem e traz uma palavra profética sobre alguém que é testificado no coração dela. E aquele dom, que aquela testificação no coração dessa pessoa ativa o seu dom de fé, e o dom de fé faz com que ela tome uma atitude sobrenatural na vida, que alcança uma outra vida. Então, é o exercício coletivo para que o bem comum, ou seja, que a manifestação do dom do Espírito num corpo de Cristo alcance a muitos, alcance a todos, que seja exercido ao bem comum. Amém, igreja? Os dons da fé, eles, falei sobre os dons, os 9 dons, os 3 grupos e os 5 ministérios. Amém? Pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Os 9 dons, 3 grupos, mas em cada dom existem formas de operar estes dons. Por exemplo, o dom da fé, ele pode operar na misericórdia. Alguém que tem uma fé sobrenatural faz com que você se levante da sua casa e vá a um hospital a levar a palavra, a gerar na vida daquelas pessoas que estão enfermas ali, a fé de que vão conseguir sair dali, trazendo esperança, trazer alívio. E esse dom da fé que é operado através da misericórdia, não é você ir uma vez, é aquela pessoa que é conduzida, é aquela pessoa que ela é direcionada dentro do seu espírito para estar constantemente em exercício da operação do dom da fé, na misericórdia, seja no hospital, seja na casa das pessoas que estão sofrendo e assim por diante. Existe também o dom da fé que opera da maneira nas finanças, que é aquele que auxilia as pessoas a saírem de circunstâncias difíceis, no sentido de trazer para elas a esperança, o direcionamento, a forma correta de agir para que aquela circunstância seja transformada na vida dela. Mas não é uma pessoa que faz isso uma única vez, é uma pessoa que exerce esse dom constantemente. É um dom acima da média. Não é só apenas crer que vai ser possível sair daquilo, mas é ter uma convicção tão grande que você vai e fica em cima daquilo, em cima daquela circunstância. Eu me lembro de um rapaz, há muitos anos, que ele tem assim um chamado muito forte
para a intercessão, e eu acredito que é o exercício do dom da fé. Ele orava por alguém, Deus falava com ele orava por alguém, e daí depois de ele ficar orando muito tempo para essa pessoa, Deus falava uma palavra para ele levava essa palavra para a pessoa, e a gente imaginava, não, glória a Deus, né? Alguém falou a palavra profética, mas dava 5, 6 dias, tocava o telefone, era ele ligando, e aí, já aconteceu aquilo que eu te falei? Não aconteceu, vamos orar de novo. Dava mais uma semana, uns 5 dias de lá, ele ligava de novo, ele tinha certeza de que aquilo iria acontecer, amém? Então é o exercício da fé de uma maneira contínua e intensa na vida da pessoa, amém, igreja? Os dons do Espírito, ele sempre terá propósito, e o propósito principal é glorificar o Senhor com aquilo que vai acontecer de maneira sobrenatural. Eu não falei sobre o título, acho que deve estar no telão aí, que é Ativando Dons, amém, igreja? Os dons, eles podem ser usados, como eu já falei, de uma maneira individual para um propósito específico, mas ele sempre estará apoiado em uma outra pessoa. Por exemplo, se eu viesse aqui cantar agora, afinado, alcançando notas e sobrenaturais, é o dom de Deus vindo sobre mim neste momento, porque até agora esse dom não me alcançou, amém? Mas não é o dom do Espírito, você entende? Porque muitas vezes a gente confunde, é o talento humano dado por Deus para te capacitar para algo. Ele diz, Deus, eu quero te fazer assim, tu vai ser mais comprido, tu vai ser mais larguinho um pouco, tu vai ter bastante cabelo, o outro tu vai ter quase cabelo algum. É Deus se movendo através da humanidade, dando características para algum propósito específico na vida de alguém. Mas os dons do Espírito, eles estão conectados ao próprio Espírito, porque para que ele possa se manifestar em nós, ele precisa estar em parceria para conosco, amém? Vou retornar mais alguns versículos. Verso 1, como eu acho que já li. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Essa palavra ignorantes, muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos. Por quê? Porque o que o apóstolo Paulo está falando aqui na primeira carta de 1 Coríntios 12, versículo 1, é sobre o entendimento quanto ao uso correto dos dons. Sabe por quê, amados? Porque há muitos talentosos, há muitas pessoas usando dons de maneira sobrenatural, mas que vão para o inferno. Por quê? O dom é algo dado por Deus para um propósito, mas as pessoas, elas tendem muitas vezes a negligenciarem os dons, porque para o exercício dos dons, nós precisamos renunciar, fazer renúncias, fazer escolhas, buscar a presença do Santo Espírito. Para isso, precisamos não só clamar, orar, mas nos abster de pecados, nos abandonar algumas mesas, ou abandonar o relacionamento com algumas pessoas, para que possamos nos purificar, possamos estar na presença do Espírito Santo de Deus, de uma maneira total, completamente entregue. E por isso que muitos não exercem os dons do Espírito dados por Deus, amém? Os dons são irrevogáveis, sim, mas o fato é que há a negligência desses dons. Portanto, o dom é dado por Deus para a operação, para um propósito, mas nós seremos alcançados pela graça, mas nós somente iremos demonstrar que nós realmente estamos na presença de Deus, não é pelos dons, mas pelos frutos, amém? Amém, igreja? Vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Portanto, para que possamos exercer dons espirituais, nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Sem a parceria com o Espírito Santo de Deus em nós não conseguiremos exercer os dons. Para que o Espírito Santo de Deus ele faça parte das nossas vidas de uma maneira integral, nós precisamos, como falei, renunciar,
muitas coisas, abandonar muitos lugares, abandonar muitos relacionamentos, fazer escolhas adequadas para confiar plenamente no Senhor. E a partir do momento que você viver integralmente sobre a demanda, sobre a direção, nesse contexto, o Espírito Santo cada vez mais vai tomar a tua vida, vai te conduzir a ter experiências profundas, e a partir daí, os dons que estão sobre você passam a ser exercido com autoridade, com poder, porque sem eles, sem isso, a tendência nossa é olharmos para o lado, olharmos para aquilo que é mais fácil, olharmos para aquilo que é mais confortável, e a tendência é nós abandonarmos os dons do Espírito, a operação dos dons do Espírito. No livro de 1 Timóteo, a carta, de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, escrito assim: não negligencie o dom que foi dado a você. Continua, nós estamos até aqui. Não negligencie o dom dado a você. Como falei, o dom ele é irrevogável, mas quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus ele está lá no fundo, a gente não consegue nem mais ouvir a voz dele, nosso interior já não é mais direcionado por Deus, a alegria de exercermos o dom de Deus, ele nos é roubada, e ao ter nossa alegria roubada do nosso interior, nós negligenciamos a operação do dom de Deus às nossas vidas. Amém? Vou voltar a falar para você não perder essa afirmação. Quanto mais distante nós estamos do Espírito Santo de Deus, mais distante nós estamos de viver a alegria de operar os dons de Deus, ou dons do Espírito Santo de Deus. Quanto mais distante nós estamos dele, menor é a alegria de operarmos, porque a operação dos dons do Espírito Santo de Deus requer renúncias, porque iremos viver grandes combates, porque o mundo vai se opor à operação desse dom na sua vida. Por isso, quando Deus decide em realizar algo por meio de você, você não pode negligenciar o que Ele quer fazer. Não pode. Sabe como é que eu leio, como é que eu interpreto isso, amados? É como se assim, eu tenho né? Estou ficando gaúcho já. Amém. Um pai tem 2 filhos e ele vai fazer algo na sua casa e ele quer que os filhos o auxiliem, e ele pensa em chamar um filho mais velho, podemos dizer assim. Ele chama o filho mais velho: filho, eu vou fazer isso, eu quero que você me auxilie, eu sei que você conhece essas ferramentas e tal. Mas esse filho fala: não, eu vou, pai, tudo bem. Só que no primeiro minuto ele já está com o celular na mão, ele já sumiu, e o outro filho está ali do lado. Tá, pai, o que o pai quer? O que o pai quer? Tá, pai, vai. Tudo acontece por intermédio do filho mais novo. Ou seja, quando Deus ele tem algo para derramar sobre as nossas vidas, que Ele tem, nós entendemos o que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, para alcançar outras vidas, nós podemos negligenciar, e essa negligência daquilo que Ele nos confiou, faz com que nós venhamos a ver a manifestação da glória dEle acontecendo na vida do irmão do lado, que recebeu por tomar posse daquilo que era para você. Amém? Como que isso acontece? Um relacionamento de pai para filho, como eu acabei de explicar para vocês. Ele vai fazer, irmãos, mesmo que você não quiser, Ele vai fazer acontecer. O que Ele quer fazer acontecer na sua casa, Ele vai fazer. Talvez Ele não vá usar o homem, Ele vai usar a mulher, mas Ele vai acontecer. Daí o homem vai ver o prejuízo lá atrás, vai ver: para que eu demorei tanto tempo para entender isso? Por que eu fiz tanta caca, enquanto que já poderia estar fluindo com autoridade
de um pai, de um marido, que traz segurança, traz proteção. Amém? Amém, amados? Mas como que você exerce, ou opera, ou como que você começa a operar os dons? Como que você discerne que você tem um dom? Irmãos, eu queria dizer para vocês que eu não sei, mas eu tenho dicas de como devemos fazer. Por quê? Porque a maneira que Deus ele vai revelar a mim é uma maneira minha. A maneira que Deus vai revelar a cada um de vocês é uma maneira extremamente individual. Deus ele opera de maneira íntima com cada um de nós. Mas eu quero deixar algumas dicas para vocês aqui, amém? A primeira coisa que você precisa perceber é algo que queima o teu coração, é algo que você se alegra, algo que você gosta, algo que você deseja. A primeira coisa é isso. Você já sabe que ali naquele caminho há algo que está por acontecer. Aquilo que você não quer, aquilo que você aquilo que você reluta, aquilo que te custa muito, é algo que pode ser que Deus ele transforme, muda a tua história, mas ali não há a revelação do seu dom. O segundo fato, o melhor lugar para você discernir, entender, conhecer se você tem um dom ou outro é numa célula. Por quê? A célula é um lugar pequeno, onde você tem capacidade de exercer uns dons e ver e acompanhar o cumprimento daquilo, como eu falei o exemplo do rapaz que fica ligando para ver se aconteceu. Então a célula é um lugar mais íntimo, é um lugar que você consegue discernir, talvez não seja na tua célula, mas na tua casa, exercer um dom que Deus tenha te dado, o exercício desse dom são em lugares mais íntimos, lugares menores. E aquilo que queima no teu coração é aquilo que você precisa procurar para discernir, para entender aquilo que Deus quer fazer por você, em você e através de você. Amém? Amém, amados? O dom nunca será operado sozinho, lembre-se disso. Mas o apóstolo Paulo, ele chama a atenção do seu discípulo Timóteo sobre os dons. No segundo livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, ele dá uma puxadinha de orelha no discípulo dele. Está escrito assim: por essa razão, torno a lembrá-lo. Ele tinha vacilado. Ele escreve: por essa razão, pelo causa do teu vacilo, por causa da necessidade de nós nos manifestarmos de maneira adequada, neste tempo que estamos expandindo, como cartas vivas do corpo de Cristo em movimentação. Por causa disso, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em... Ele está chamando a atenção de Timóteo. Timóteo, nós temos responsabilidade sobre os dons que Deus nos deu e já temos como revelado. Os dons de Deus em exercício nas nossas vidas, os dons de Deus em operação nas nossas vidas, eles estão acompanhados da responsabilidade de zelarmos, de cuidarmos, de investirmos, de buscarmos sermos aperfeiçoados para que Deus se manifeste através de nós e não passe de nós. Amém? Amém, igreja? É o fato do trem passar e você entrar. Não deixar o trem passar que o outro vai pegar no outro vagão ali e daí já era. Vou ter que voltar para o final da fila. Por isso, amados, que é uma grande verdade que tem muita coisa extraordinária para acontecer nas nossas vidas, individualmente. Tem muita coisa extraordinária para acontecer na sua vida, Luana, individualmente. Tem muita coisa extraordinária para acontecer na sua vida, Bronca, sir e senhora. Tem muita coisa extraordinária para acontecer na vida de vocês. Eu tenho aqui, o seu Ailton, tem muita coisa, seu Ailton, para acontecer de maneira extraordinária na sua vida. Não precisa, já estou velho, cabelo lindo desse. Não. Deus deu sonho para os velhos. Quem dera para um homem que nem o Senhor. Amém? Então, nós temos tempo para fazer muitas coisas ainda. As trombetas, elas estão ali, né? Preparadas.
vamos fazer assim, né? Já estão assim, preparadas, já os lábios dos anjos já estão, sabe? Tá tudo certo, é só acontecer. Aonde estão as viúvas com as lamparinas cheias? Nós precisamos ser elas, amém, igreja? Portanto, o extraordinário de Deus está por acontecer, vai acontecer em nossas vidas, mas nós precisamos buscar com responsabilidade aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Não podemos ser omissos, negligentes ou simplesmente olhar para aquilo que é sobrenatural e dar pouco valor, pois é exatamente aquilo que Deus nos confia é que nos irá fazer viver a manifestação da sua glória, a manifestação do seu poder, as experiências sobrenaturais, as conquistas sobrenaturais em meio a esse mundo completamente caído. Amém? Por isso, amados, que a busca incessante, o desejo que, conforme foi colocado ali naquela versão da NVT, o desejo por realizar, por querer, vem do Senhor, porque de outra maneira nós iremos abandonar na primeira fuga, na primeira dificuldade, na primeira guerra, no primeiro conflito. Temos a tendência de querer o conforto, temos a tendência, mas lá em 1981 eu ganhei 20 mil reais de salário, hoje estou ganhando 800, estou passando dificuldade. Se você perdeu a alegria de exercer os dons de Deus, aquilo que você está recebendo, seja menor que for ou pouco que for, você não vai encontrar a alegria de ver a manifestação de Deus através das suas dificuldades, através dos seus desertos, através das suas angústias, das suas aflições, dos teus terremotos, das tuas tempestades, das tuas guerras individuais, das suas dificuldades emocionais. Mas se você verdadeiramente continua investindo nos seus dons, continua compromissado com aquilo que Deus te confiou, buscando se responsabilizar por aquilo que foi posto sobre a tua vida, a alegria de exercer, de operar os dons não serão roubadas de você, e assim você será canal de manifestação de Deus constantemente, e na alegria, na tristeza, na angústia ou na bonança, você permanecerá fiel até o dia que o Senhor te chamar. Amém, igreja? É um casamento divino com o teu Deus, com o teu Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Os dons existem para a edificação do corpo de Cristo. Diante disso, amados, eu comecei a perceber ao longo dos últimos meses que há meses ou talvez um pouco mais, anos, que a igreja, por algum motivo, está combatendo a uma com a outra por causa de doutrina que não leva a lugar nenhum. O que tem de vídeo de homens, de mulheres aí questionando doutrina de uma, doutrina de outra, não são coisas essenciais, não poderiam ser fato de briga, de guerra, de discordância. Aquilo que é essencial, sim, que é o que? É a salvação, é o alvo, é o Senhor. Pastor, mas eu acredito que uma vez salvo, sempre salvo, e a gente acredita que não, que a salvação é um desenvolvimento. Irmãos, não corra o risco, leva a tua vida na presença de Deus, em santidade. Sem santidade nós não veremos o Senhor. Busque exercer todas as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, o clamor, a adoração. Busque ter uma vida no altar de Deus. É no altar de Deus que nós vemos as coisas acontecer. Não abandone aquilo que Deus tem sobre a tua vida, porque você pode entrar em discordância com aquilo que é essencial, mas discordar com o teu próprio Deus. Agora, irmão, não perca tempo querendo defender doutrina. Invista em buscar, em ganhar vidas, apresentar o amor de Deus para essa população carente de amor, carente de manifestação do Senhor. Diante disso, mas que eu estou falando, eu encontrei 4 grupos de pessoas sobre as perspectivas dos dons do Espírito Santo de Deus. Na minha análise, eu encontrei 4 grupos de pessoas. O primeiro, os cessacionistas, que
é parte dessa galera que está levantando briga sobre doutrina. São os que creem que os dons de poder, eles são exclusivos aos apóstolos de Cristo. Ou seja, já não existe mais. Já não existe mais dons de cura, já não existe mais dom de língua, já não existe mais nada disso. Já não são aqueles que acreditam nisso. Existe um grupo de sessionistas que elas estão nessa... Ainda existe, eu penso dessa maneira, ainda existe um grupo de pessoas que pensam dessa maneira. Amém? O segundo grupo são os ignorantes. O que são esses ignorantes? Então, são os burros, os tapados, nada disso. São aqueles que desconhecem completamente a aplicação dos dons, desconhecem o próprio Senhor, nosso Deus. Amém? O terceiro grupo são os medrosos. São aqueles que conhecem os dons, conhecem o seu próprio dom, mas não operam o dom porque tem medo de ser envergonhado, tem medo de ter a sua reputação destruída, tem medo de ter os seus seguidores deixando de seguir. Aleluia. Quarto grupo, os continuistas. São os que creem e se esforçam em aprender como usá-los. Amém? Amém, igreja? Qual grupo que você se encontra? Agora fazer uma pergunta para você. Quantos filhos de Deus têm dons? Quem são os filhos de Deus que têm dons? Você saberia me responder isso? A resposta nas Escrituras é todos. Todos nós temos dons. O fato é que muitas vezes nós não conhecemos, ou negligenciamos, ou nos omitimos. O fato é que muitas vezes nós não aplicamos a buscar conhecer, a buscar a desenvolver. Muitas vezes nós não damos valor adequado para aquilo que é eterno, que foi confiado a nós. Mas, amados, mesmo diante dos dons que são para todos, mesmo assim, continua existindo os 4 grupos de pessoas. Aqueles que acreditam que já cessou, aqueles que são ignorantes porque não conhecem, aqueles que têm medo de exercer, mas tem aqueles que não têm medo, bota a cara para bater, apanha, são envergonhados, mas continua fiel. Não, senhor, eu posso ter errado aqui, eu posso ter vacilado. Como que você faz? Quando você está em exercício do seu dom e você faz algo que você depois vê que errou, que vacilou. Porque tem que ter coragem, amém? Como que você faz? Sabe como você faz? Vem cá um pouquinho, vem cá, vou chamar aqui, vem cá, André, vem cá, aqui, por favor. Vou dar um exemplo que tivesse no meu exercício de dom da profecia. Há algum tempo atrás cheguei na vida dele e falei: André, você vai ter o filho que está por nascer, da Nayara, é um menino, cabelo crespo, não é naturalmente esse cabelo crespo, não, cabelo liso, olho azul, amém? Daí nasceu uma menininha linda, uma almôndegazinha, amém? Cabelinho crespinho, morena, olhos moreno. O que eu preciso fazer? Errei, amém? Eu exerço o dom da profecia, mas eu errei. Cara, me perdoa, amigo. Eu tive coragem suficiente para dar uma palavra profética para você, mas eu realmente errei. Eu achei que estava certo, achei que tinha ouvido a voz do Senhor. Me perdoa, amém? Simples assim, amados. O fato é que muitas vezes nós queremos exercer os dons com algo sobrenatural, extremamente complexo, mas o exercício dos dons do Espírito de Deus é extremamente simples. Obrigado. Pode dar um salve de palmas para a vida do André, que 2 meninas, aleluia, 3 na verdade, né? Não, mas um filho não, é por causa da tua esposa. Não estou professando mais filho não, tá? Fica tranquilo. Tá todo mundo aí, tem um monte de gente apavorado aí. Vê um menino agora, loiro de olho azul. Não dá, né? Só se for do lixeiro. Do lixeiro não, né? Porque o lixeiro não vai vir na tua casa, mas o montador de imóveis.
amarrado. Eu estou ouvindo a minha esposa falar, está amarrado. Nem olhei para ela, porque eu sabia que ia vir um ragute. Como é que tu fala isso? Aleluia. Já, perdão, querida, me perdoa. Eu quero jantar à noite, eu quero à noite dormir na cama, né? Amados, vamos avançar, amém? Agora vou fazer uma outra pergunta para você. Como que você define a espiritualidade de alguém? Se alguém é espiritual ou não? O nível de espiritualidade da pessoa é no uso dos dons? Lembra que eu já dei a dica anterior? Não. O exercício dos dons de Deus não quer dizer que essa pessoa ela está espiritualmente conectada, avançada, no sentido de estar na presença do Senhor, porque não tem avanço espiritual, né? A presença de Deus. A maneira que você entende ou percebe que a pessoa está espiritualmente conectada com o Senhor, alguém maduro espiritual, é pelos seus frutos. Nunca será pelos dons. Como já falei, os dons, ou pessoas em exercício de dons do Espírito Santo de Deus, podem ir para o inferno. O inferno deve ter muito dom do Espírito Santo de Deus lá. Dos omissos, dos negligentes, dos sem temor e daqueles que receberam o dom e sequer entraram na presença de Deus, porque havia um propósito e deu as costas para aquilo que Deus tinha para a vida deles. Mas, amados, os dons eles sempre existirão para manifestar o próprio Senhor. Nós nunca podemos desassociar dons da manifestação de Deus nas nossas vidas, como coletivo, em comum, junto com os irmãos. Você quer muito, quem quer exercer, operar os dons do Espírito Santo de Deus? Levanta a mão, por favor. Todos vocês têm dons. Podemos ali escrever, eu coloquei ali. Sabedoria. Dom de sabedoria. Poderia pegar um culto aqui para cada dom desse, né? Mas o dom de sabedoria, você pode exercer o dom de sabedoria sem ter conhecimento. E eu acredito que sabedoria está associado ao aconselhamento, ao conselho, a você dar palavras de esperança para a vida das pessoas. Dom de conhecimento é Deus dar um conhecimento sobre alguém que você vai lá falar para a pessoa algo que Deus está falando contigo, a pessoa fica impactada, assim, como é que tu sabe? Quem te falou para ti? Tu sabe até o meu RG, sei lá? Dons de conhecimento. O dons de conhecimento tem um detalhe, amados. Eles estão associados com o passado, não estão associados com o futuro, amém? Porque os dons de conhecimento do futuro é a adivinhação, não é dons de conhecimento. Dons de, palavras para o futuro é o exercício do profeta, o exercício do ministério profético, amém? Não entenda a maneira, são coisas distintas. Mas, deixa eu voltar lá. Os dons da fé, como já falei, dons da cura, dons de milagres, dons de profetizar, discernimento de espíritos, entender quem é demônio, quem é o anjo, entender o mundo espiritual, ter visão aberta, como a galera fala, né? Dons de línguas, muitas pessoas que criticam, por quê? Porque os dons de línguas conseguem ser cessados. Amados, nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Todo aquele que quiser orar em línguas, Deus, Ele derrama sobre a tua vida. No entanto, há uma diferença entre orar em línguas e falar em línguas. Quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Quando você fala em línguas, você vai edificar a igreja. Para isso você precisa de um intérprete. Amém? Então, são detalhes. Mas nós não podemos abandonar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas por causa de confusão de doutrinas, por causa de loucura que esse mundo está expondo aí, com o propósito específico de levar o povo para fora do corpo de Cristo. Amém? Se nós formos perceber, no resultado final é isso. Aí um se debatendo, um se degladiando, um brigando com o outro e dando as costas para aquilo que Deus confiou, dando as costas para os dons do nosso Senhor, nosso Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Os dons, eles existem para manifestar a Deus. O fruto é o resultado da obra de Deus em nós. Glória a Deus. Por isso, amado, o apóstolo Paulo, ele fala que
Que adianta falar em línguas dos anjos se não tiver amor? Que adianta você apresentar seus dons, sendo que o teu coração está completamente tomado de amargura, de rancor, de ódio? A única maneira de você viver os dons na sua plenitude é vivendo em equilíbrio. Não tem como você exercer os dons de maneira desequilibrada. São profetas abrindo a voz para todo mundo. Não adianta você querer exercer o dom de línguas, vai chegar e não falar nada com nada, só gerar confusão. Não adianta. Você precisa ter equilíbrio em tudo. Equilíbrio para usar os dons. Você só consegue encontrar quando você está na presença do Espírito Santo de Deus. Não tem como você exercerem os dons de Deus, os dons do Espírito de Deus na sua vida, sem estar tomado pelo Espírito Santo de Deus. E não existe como você ser cheio do Espírito Santo de Deus se você não for obediente à palavra do Senhor. É uma coisa leva a outra. Não há como você ser cheio do Espírito Santo se sua vida não for encontradas renúncias, não forem encontradas investimentos naquilo que Deus tem confiado a você. Não tem como você ser encontrado tomado pelo Espírito Santo se você não consegue renunciar nenhum fato simples, mais simples possível da sua vida. Portanto, amados, há atitudes, há lugares, há mesas que nós não podemos mais estar presente, porque fazem parte das renúncias que o Espírito Santo de Deus requer de nós para que Ele nos tome e nos guie por completo. Amém? Amém, igreja? Eu estou falando isso porque um tempo atrás uma pessoa me questionou sobre o fato de estar participando de uma reunião que não tinha nada de Deus, mas ele falou que gostava muito daquela reunião. E eu falei para ele, essa reunião que está participando, ela não vem do Senhor, essa reunião, por isso, não é de Deus. Não tem completo como você participar dessas reuniões e permanecer na presença do Espírito Santo de Deus. Com isso, não participando, não tendo a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não vai conseguir ter desejo por operar os dons, por entrar na presença de Deus, por viver aquilo que Deus tem confiado a você. Você não vai ter força, você não vai ter autoridade. O inferno vai vir com tudo para cima de você, você vai levar uma surra, você vai apanhar, você vai deixar de fazer aquilo que está sendo posto sobre as suas mãos. Ah, pastor, eu vou fazer um teste. Fez o teste, permaneceu na presença por algum tempo, até o dia que ele, pastor, eu gosto muito daquilo, lá vou eu. Era algo terrível, mas ele voltou para aquela condição e hoje deve ser mais um crítico da igreja por acreditar que na igreja não pode nada, se não foi nada disso que foi conversado para com ele. Portanto, amados, há muitos dons sendo usados sem temor, há muitos dons sendo usados sem princípios, há muitos dons sendo usados longe da presença do Espírito Santo de Deus, fazendo com que o exercício dos dons, a operação dos dons tenha sido executada, realizada de uma maneira completamente desequilibrada, com interesse sobre o resultado daquilo, sobre o benefício daquilo que do exercício desse dom pode atrair ou pode ser conquistado, as conquistas que o exercício de dons possam conquistar na vida de alguém. Há muitos dons nesse mundo que nós estamos vivendo sendo realizados dessa maneira. Cuide com essas pessoas que estão longe da presença do Espírito Santo de Deus. Olhe para o fruto. Olhe para o fruto. Se você não encontrar frutos, é porque estão exercendo dons fora da presença do Espírito Santo de Deus, ou seja, são dons que não mais estão sendo guiados pelo Santo Espírito, estão sendo guiados por todo tipo de doutrina humana, e isso não vai levar você para o lugar que Deus deseja que você se encontre. Amém, igreja? Amém? Quero fazer um pedido agora para todos nós. Eu quero fazer um pedido para todos vocês. Ative
o dom de Deus na sua vida. Por que eu quero fazer esse pedido para você? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as nossas casas poderão ser atacadas por simplesmente sermos cristãos. Já fazem isso no Oriente, na Ásia, em vários lugares da Europa isso está acontecendo. Há lugares da Europa, meu irmão morou 7 anos numa cidade no sul da França, que ele é apaixonado por lá. Só que recentemente ele esteve lá e na principal cidade da capital francesa, a principal rua, tem momentos do dia que não pode ser trafegado, porque eles param, eles se amontoam todos naquela avenida para se dobrarem para o Deus deles. Há cabanas, há barracas para todos os lados, aquelas sequências de confeitarias, de lanchonetes maravilhosas que nós conhecemos no passado, nessa nação, já não existe mais. Já não existe mais. Tudo fechado. Por conta da permissividade que uma nação faz com aqueles que irão trabalhar contra os seus valores, contra os seus princípios. São aquele fato que eu falo de sentar em mesas que nós não devemos mais sentar. Eles sentaram em mesas, e essas mesas, elas são mesas que estão atacando as suas esposas, os seus filhos. Os filhos já são aqueles que estão apoiando essa ideologia, essa ação, essa atividade. Isso destruiu a nação. A nação hoje completamente destruída. E assim está avançando contra várias nações da Europa. Os pastores do Bola de Neve que estão lá na Europa, eles entendem que a Europa o cristianismo não acabou na Europa, o cristianismo está começando do zero. É triste demais, nações inteiras sendo destruídas, nações que eram completamente prósperas, justamente por conta, no passado, terem cumprido princípios e valores, hoje sendo tomados pelo paganismo, pelo pecado, por tudo aquilo que leva o homem para estar completamente ausente daquilo que é eterno, daquilo que é valor, daquilo que é divino. Amém? Por isso, ative os dons que há em você. Não permita a negligência, a omissão. Somente você e a sua família irão ter acesso à tristeza que é deixar de executar, de operar, a palavra certa, os dons que Deus te deu. Ah, pastor, eu não conheço. Utilize as ideias que eu te dei. Começa em exercício, procura no teu coração o que você deseja, o que você gosta. Encontre grupos menores, comece a executar os seus dons, comece a colocar em prática, deixa Deus confirmar com você. Deus vai usar outras pessoas na execução desse dom. Deus vai falar contigo, Deus vai direcionar você a você entender, a compreender o que Ele quer fazer através da sua vida. Qual o propósito do dom que Ele te confiou? Amém, igreja? E além disso, não só ativar os dons da sua vida, mas ativar os dons da igreja. Por quê? Como eu falei, o dom coletivo, vários dons, você exercendo, 10 pessoas exercendo dons aqui, 10 pessoas exercendo dons ali, 20 pessoas aqui dentro, exercendo seus dons, incansavelmente. Daqui a pouco são 21, 22, 23, daí pessoas começam a ser transformadas, daqui a pouco pessoas começam a encontrar seus dons, começam a ser cheios do Espírito Santo, daqui a pouco é 50, 60, 70, é uma verdadeira bola de neve. Amém, igreja? Feche os olhos, amado, baixe sua cabeça, por favor.